Nesta terceira aula do capítulo 5 do curso de Geometria Plana, são apresentadas circunferências inscritas em um triângulo, circunferência inscrita em um quadrilátero, circunferência circunscrita a um triângulo, circunferência circunscrita a um quadrilátero, arco menor, arco maior, ângulo inscrito, ângulo reto e ângulo semi-inscrito. Neste primeiro slide desta terceira aula do capítulo 5 deste curso de Geometria Plana, é apresentada a definição de circunferência inscrita em um triângulo. Na figura 5.23, observamos o triângulo ABC com a circunferência com centro C inscrita no triângulo. Ou seja, a circunferência tem 3 pontos de tangência nos 3 lados do triângulo. O centro da circunferência inscrita em um triângulo coincide com o encontro das 3 bissetrizes dos 3 ângulos. Levantando-se a partir do ponto de tangência em cada um dos lados um segmento de reta perpendicular, os 3 segmentos passam pelo centro da circunferência. Na segunda metade do slide é apresentada uma circunferência inscrita em um quadrilátero. O centro da circunferência inscrita em um quadrilátero coincide com o encontro das 4 bissetrizes dos 4 ângulos. Levantando-se a partir de cada um dos 4 pontos de tangência um segmento de reta perpendicular, os 4 segmentos de retas passam pelo centro C da circunferência. Não todos os quadriláteros possuem uma circunferência inscrita com 4 pontos de tangência. Um exemplo é um quadrilátero retângulo. Para que um quadrilátero possa ter uma circunferência inscrita, é necessário que a soma das dimensões de 2 lados opostos seja igual à soma das dimensões dos 2 outros lados opostos. Neste slide é apresentada a definição de circunferência circunscrita a um triângulo. Na figura 5.25 é apresentado um triângulo ABD e uma circunferência com centro C, cuja curva passa por todos os vértices do triângulo. O centro C da circunferência coincide com o encontro das 3 mediatrizes. Na segunda metade do slide é apresentada uma circunferência circunscrita a um quadrilátero. A curva da circunferência passa pelos 4 vértices do quadrilátero. O centro da circunferência coincide com o encontro das 4 mediatrizes dos lados do quadrilátero. Para que um quadrilátero tenha uma circunferência circunscrita, é necessário que a soma das dimensões dos ângulos opostos sejam suplementares, ou seja, que a soma dos ângulos de vértices opostos tenha um valor de 180 graus. Neste slide é apresentada a definição de arco menor e arco maior. Na figura 5.27 é apresentada uma circunferência com centro C e pontos sobre a curva A e B. Temos um ângulo central S, cujos raios que os formam conectam o ponto central aos pontos da curva A e B. Assim são formados 2 trechos da curva, o trecho X, que é o pedaço da curva de menor dimensão. Este trecho da curva é denominado de arco menor. O pedaço da curva formado pelo arco Y é denominado de arco maior. Se o ângulo central tivesse o valor de 180 graus, ambos os arcos teriam o mesmo valor, igual ao valor de uma semicircunferência. Quando nada é dito sobre um arco referido por 2 pontos da curva, é suposto que a referência seja o arco menor. Neste slide é definido o conceito de ângulo inscrito. Na figura 5.28 é apresentada uma circunferência com centro C e 2 pontos sobre a curva A e B. Os 2 pontos sobre a curva definem o ângulo central S. Mas se a partir de um ponto qualquer da curva, por exemplo o ponto V, traçarmos 2 segmentos de reta ligando este ponto qualquer aos pontos A e B, teremos um ângulo formado por esses 2 segmentos de reta denominado de ângulo R. A este ângulo formado pelos 2 segmentos de reta originados no ponto V, denominamos de ângulo inscrito na circunferência.
o valor do ângulo inscrito tem metade do valor do ângulo central correspondente aos mesmos dois pontos A e B. Este slide apresenta a prova de que o ângulo inscrito em uma circunferência tem metade do valor do ângulo central correspondente aos mesmos dois pontos da curva. Na figura 5.29 é apresentada uma circunferência e o ângulo central S que abrange o trecho da curva composto pelos pontos A e B. Também temos o ângulo R, cujo vértice é o ponto V e é formado por dois segmentos de reta secantes que ligam o ponto V aos pontos A e B. Para realizarmos a prova é traçada a corda auxiliar VD, que coincide com o diâmetro VD. Assim, são formados os ângulos centrais W, S e T. A soma desses três ângulos centrais soma 180 graus. O triângulo VCA é um triângulo isósceles, pois tem dois lados iguais ao raio. Assim temos dois ângulos iguais com valor R mais U. O terceiro ângulo, que é igual para ambos os triângulos, é denominado de ângulo W. Então, pela definição de soma de ângulos internos de triângulos, duas vezes o valor do ângulo R mais U mais o valor do ângulo W resulta em 180 graus, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, o valor do ângulo W é igual ao valor de 180 menos duas vezes o valor do ângulo R mais U. Substituindo o valor do ângulo W na expressão da soma dos três ângulos internos, resulta na expressão que afirma que a soma do valor do ângulo S mais o valor do ângulo T é igual a duas vezes a soma dos valores dos ângulos R mais U. Mas, observando o triângulo VCB, que também é isósceles, pois é formado por dois lados iguais ao raio e tem dois ângulos iguais a U, teremos que a soma desses ângulos internos é dada por duas vezes o ângulo U mais a soma dos ângulos W mais S. Mas o valor do ângulo W mais S é igual ao valor de 180 menos o valor do ângulo T, pois os ângulos W mais S são suplementares ao ângulo T. Assim resulta a expressão que afirma que duas vezes o ângulo U mais o ângulo suplementar 180 menos T é igual a 180. Desta expressão resulta que duas vezes o valor do ângulo U é igual ao ângulo T. Substituindo esta última expressão na expressão anterior, resulta finalmente que o ângulo S tem valor igual a duas vezes o valor do ângulo R. Ou seja, o ângulo inscrito R tem a metade do valor do ângulo central S. Este slide apresenta um ângulo inscrito com valor de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Pela demonstração anterior, o ângulo central correspondente a este ângulo inscrito é um ângulo central de valor 180 graus, ou os dois raios formam um diâmetro, que corresponde à hipotenusa do triângulo formado pelos três vértices A, B e V. Assim, o segmento de reta B é o próprio diâmetro. Os catetos AV e BV formam o ângulo inscrito. Como o ângulo central formado pelo centro da circunferência e os dois pontos A e B possui o valor de 180 graus, o ângulo inscrito terá o valor metade do valor do ângulo central, ou seja, 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Neste slide é apresentado o ângulo semi-inscrito em uma circunferência. Na figura 5.31 é apresentado o ângulo semi-inscrito R, ou seja, o ângulo BAD. Um ângulo semi-inscrito é formado por uma tangente a um ponto da curva da circunferência e uma secanta que se origina no ponto de tangência. O segmento de reta tangente é composto pelo segmento de reta AD e o segmento de reta secante é composto pelo segmento de reta AB, que forma o ângulo R semi-inscrito. O ângulo central, que abrange os pontos A e B da curva, denominado de ângulo S, tem o dobro do valor do ângulo semi-inscrito R.
Neste slide será provado que o valor do ângulo central S tem o dobro do valor do ângulo semi-inscrito R. Para realizar a prova, observamos o triângulo formado ABC. Esse triângulo é isósceles e tem dois lados iguais ao raio e uma corda B. Assim, pela definição de soma de ângulos internos de um triângulo, temos que a soma de duas vezes o valor do ângulo T mais o valor do ângulo central S resulta em 180 graus. Por outro lado, o raio AC é perpendicular ao segmento de reta D, que é definição de tangente. Então, a soma dos valores dos dois ângulos R mais T resulta em 90 graus. Assim, podemos ter a expressão que o valor do ângulo T é igual a 90 graus menos o valor do ângulo R. Substituindo na expressão anterior, correspondente à soma dos ângulos internos de um triângulo, resulta que o valor do ângulo central S é igual a duas vezes o valor do ângulo R. Assim, o ângulo central denominado de ângulo S, que corresponde ao arco AB, tem o dobro do valor do ângulo R.